Olá, meninos do nono, tudo bom? Então, vamos lá, começar a nossa parte de retroativo, né, as questões. A primeira parte, nós transformamos a fração, a porcentagem em fração. Foi a nossa primeira etapa, né? Nós pegou a porcentagem, transformava ela em fração e fazia a simplificação dela para ela ficar uma fração irredutível, né? Nós fazia toda a parte de simplificação. A segunda parte, a segunda aula nossa, foi transformar a fração em decimal, né? Que é a parte da divisão. E agora, essa terceira parte é transformar um número decimal em fração. E essa parte de transformar o número decimal em fração, ela tem a parte também da simplificação para transformá-la de forma irredutível, né? Então, vamos lá. Se eu tenho uma porcentagem 0,8, né? Nós precisamos transformar ela em fração. É muito simples. Eu vou pegar o número que eu tenho, né? Que vai ficar 8. Aqui é o segredo, né? O segredo é o seguinte: eu tenho apenas um número depois da vírgula. Então, isso vai corresponder à quantidade de zero que nós vamos colocar. Se eu tenho só um, vai ser só um zero. Eu vou colocar um número, né? O número 1, que representa a porcentagem, e um zero, que vai ficar 8/10. Professor, e aí? Eu já transformei em fração? Sim, mas eu posso simplificar ela. Isso aqui eu consigo dividir por 2, que vai ser 4, que vai ser 5. Eu consigo ainda fazer a simplificação dela? Não, eu não consigo mais fazer. Então, a minha fração referente a 0,8 é 4/5. Então, é muito simples mesmo. Vamos para a segunda questão. 20, né? 0,20. Eu vou simplesmente fazer a mesma forma. Eu vou pegar o número que tem aqui, que vai ficar 20, e vou colocar um 1 embaixo. Porém, quantas casas eu tenho depois do zero, depois da vírgula, perdão. Depois da vírgula, eu contenho duas casas, uma, duas, que vai ser 2, 0. Professora, eu já encontrei a fração? Sim, encontrou, mas eu consigo fazer uma forma irredutível dela, né? Eu consigo simplificar ela. Então, aqui, vamos começar pelo 2. Vocês podem fazer por etapa, né? Tem de uma forma mais direta, mas eu prefiro que faça por etapa até vocês ter todo o segmento como que faz. Então, 20 dividido por 2 é 10. 100 dividido por 2 é 50. Eu ainda consigo fazer a simplificação dela. 10 dividido por 2 é 5. 50 dividido por 2 é 25. Eu ainda consigo fazer a simplificação dela. Como 5 é o número primo, eu consigo fazer a divisão por ele mesmo. Então, vai ser 5. Porque o 25, eu também consigo dividir por 5. Então, aqui vai ficar 1/5. Então, a minha forma, né, a minha fração desse decimal corresponde a 1,5. Pessoal, o segredo aqui é vocês contar a casa. Quantas casas tem depois da vírgula? Se tiver 4 casas depois da vírgula, quanto que vai ser? Vai ser 1000. Então, a quantidade de casas, um exemplo aqui, vamos colocar aqui 300, né? 0,300, né? Aqui vai ser quanto? Ó, vai ser, eu vou colocar o 300 e aqui eu vou colocar 1, 2, 3 e 1, 2, 3. 300/1000. E aqui nós podemos fazer a simplificação, transformando ela de uma forma irredutível. Então, esse é o foco da questão. É vocês contar a quantidade de casa. Então, vamos mais uma vez aqui, ó.
Vou fazer mais uma vez. Não tem segredo para essa questão aqui, tá vendo? Que são coisinhas minúsculas que nós devemos saber. Um exemplo, 0,25. Ó, eu vou repetir o número que eu tenho, que é 25. Vou colocar o 1, né, que vai representar a forma da porcentagem, né? Que a quantidade de casa, eu preciso de um decimal, eu preciso de um que corresponde a decimal, né? Então, aqui, 1, 2, 1, 2. Então, o segredo é aqui, ó, vocês contar a quantidade de número que vocês têm depois da vírgula. Isso não tem segredo, não tem segredo. O nosso bloco de amanhã vai ser tudo de porcentagem em fração, de fração em decimal e número decimal em fração, certo, pessoal? Eu não vou fazer esse vídeo extenso, que é para vocês ver várias vezes. Quem não entendeu, me chama no privado que eu ensino. Só, né, quem tem, professora, não entendi. Eu vou fazer mais exemplos, né, no particular, no privado, para cada um. Mas isso aqui não tem segredo. Se a gente tem 0, 4, 6, 8, vamos pôr aqui 1. Qual que é aqui? Ó, 4.681. Ó, quantas casas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui nós fazemos a simplificação para não ter problema, entendeu? Outra coisa aqui, né? E nós fazemos outra aqui. Vamos fazer aqui 1000, vamos pôr aqui vírgula 4, 6, 8, 9. Professora, e agora? E agora é a mesma forma. Você vai repetir o número todinho sem vírgula, ó, todinho sem vírgula. E depois você vai pôr considera aí vai contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui você faz, se ela é uma forma irredutível, você faz a simplificação dela. Não tem dúvida nessa questão. O segredinho é contar as casas depois da vírgula, certinho? Beijo, até a próxima. Vou fazer o próximo vídeo pra gente tá fazendo a nossa questãozinha de bloco, viu?